Marcos capítulo 5, diz assim, ó, versículo 1: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Província aqui era um povoado, era uma aldeia, era um local aonde um povo se residia, onde um povo, uma nação, ali habitava. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Amém, Jesus? Passa. E saindo ele do barco, ele quem? Jesus. E saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros. Sepulcros aqui é o mesmo que cemitério. Jesus estava do outro lado da margem. Quando ele desce do barco, saiu um homem que vinha ao encontro de Jesus, e a Bíblia diz que este homem estava no cemitério, ele estava no sepulcro. A Bíblia continua dizendo que este homem, ele tinha um espírito o quê? Ele tinha um espírito imundo. Irmãos, preste atenção. Primeiro, não é normal um homem morar no sepulcro. Não é normal um homem morar no cemitério. E não é normal também um ser humano, quem quer que seja, carregar consigo um espírito quê? Um espírito quê? E isso é o quê? Demônio. Não é normal. Ou seja, nós percebemos que na vida dele existia uma anormalidade. Grave isto com você, diga assim: na vida deste homem existia uma anormalidade. Ponto. Deixa eu explicar que isso vai lhe ajudar bastante. Irmãos, toda, sem exceção, toda anormalidade é demônio. Você pode repetir comigo? Diga assim: toda anormalidade é demônio. Deus não lhe fez com um caroço. Deus não lhe fez com uma hérnia de disco. Deus não lhe fez com apêndice inflamada. Ele fez com ela sã. Deus não fez o seu rim com pedras lá dentro, com crustáceos. Não. Deus não fez a sua coluna com desvio. Tudo que Deus faz é o quê? Perfeito. Mas nós percebemos que na vida deste homem existia uma anormalidade. Existia, e a causa da anormalidade que ele carregava consigo era o quê? Era um demônio. A causa deste homem viver no sepulcro, no cemitério, era um espírito que ocasionava isso na vida dele. Irmão, está muito claro isso na palavra de Deus. Isso está muito claro. Passa. O qual tinha a sua morada no sepulcro. Já expliquei, ele morava no cemitério. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Nós percebemos que outra atitude que era causada por causa daquele espírito é uma ignorância, é um nervosismo excessivo, uma raiva incontrolável que o deixava desta forma, porque nem na cadeia, nem em prisões, alguém poderia segurar este homem, ninguém poderia prender. Então nós já percebemos que muitas atitudes cometidas pelo ser humano não é dele, é um espírito que provoca ele ser assim. Tem pessoas, irmãos, que são ignorantes, que são ao extremo. Tem pessoas que são mal educadas. Tem pessoas que você não se sente bem perto delas. Elas não transmitem a você nenhum tipo de paz. Por quê? Porque existe um espírito que deixa essa pessoa assim. Ela é brava demais. Ninguém podia amansar. Pensa num homem bravo.
Pior do que um burro. O burro ainda você doma, você amansa, mas esse homem aí nem a cadeia segurava ele. Isso era o quê? Uma anormalidade. E o que causava anormalidade era um espírito de demônio. Cuidado, irmãos, para que esse espírito não alcance e não se apodere da sua vida. Porque existem tantas pessoas que são assim, estressadas. Existem tantas pessoas assim, ignorantes. Tantas pessoas assim, que se não fizer na hora delas, elas ficam bicudas, elas ficam bravas, elas ficam pé da vida. E isso é o quê? Anormalidade. E o que causa anormalidade? Demônio. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Tem pessoas que é inquieta, ela não para em emprego nenhum. Tem pessoas que não param em casa alguma. Eu já atendi casos, está aqui a minha esposa, que comprova o que eu estou falando, e mais do que a minha esposa, o Espírito Santo testemunha o que eu estou dizendo. Eu já atendi pessoas que ela não parava na casa, eles moravam de aluguel. Cada semana eles estavam em um lugar diferente, porque em todas as casas que eles alugavam, eles não sentiam paz. À noite ouviam barulhos, mas o barulho não era na casa, o barulho estava neles, estava com o demônio. Eu orei na pessoa e a pessoa manifestou. Não é o lugar, é a pessoa. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender isso. Por quê? Porque senão nós vamos achar tudo o quê? Tudo o quê? E não é normal. Ele morava nos sepulcros, não tinha como prender, ele era muito nervoso, muito bravo. Passa. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em o quê? Irmãos, um homem, uma mulher, qualquer ser humano, na sua, no seu natural, eu quero ver quebrar uma algema da mão, eu quero ver arrancar uma algema da mão, eu quero ver pegar as cadeias e quebrar os ferros que tem lá. É normal isso, pessoal? Não é normal. E se não é normal, é anormal. E se é anormal, é espírito de demônio. Pega uma algema e tenta quebrar com as suas mãos. Junta lá numa barra de ferro e tenta fazer ela em pedaços. Você não vai conseguir. Exceto... Deixa para lá. Vocês entenderam, sim ou não? Irmãos, e às vezes nós precisamos trazer a palavra para nós. Olha o que esse homem estava vivendo. Olha o que ele se submetia a viver. Nem as cadeias, os grilhões os prendiam, porque ele fazia em migalhas e ninguém o podia amansar. Ô bicho bravo, difícil de lidar. Tem gente que é assim, não tem? Tem gente lá no seu trabalho que é difícil de lidar, não tem? Pois é, o demônio está usando aquela pessoa para tirar a sua paz. Tem... Fala ou não? Às vezes o demônio usa a sua sogra para tirar a sua paz. Ah, irmão, já que o povo tem piadinha com sogra, então toma aí essa. Deixa Deus falar. Amém, Jesus? Às vezes, você gostou da sogra, né? Às vezes o demônio usa você para tirar os outros da paz. E agora, você vai rir? O problema é a gente terceirizar o serviço. Traga para você a palavra. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E às vezes você é uma pessoa irritada, uma pessoa fadigada, uma pessoa que... Difícil de domar, né? Pois é, mas o Espírito já está te domando e você nem sabe. Você tem que mudar, passa. Aí o texto continua dizendo... Ele andava sempre de dia e... Então para, irmãos, olha só, o Espírito se apoderava daquele homem e fazia aquele homem andar cedo, à tarde, à noite, cedo, à tarde, à noite, cedo, à tarde. Vai lá. Ele não parava. Tem pessoas na cidade de Arenápolis assim? Aqui na cidade tem gente assim?
que anda para lá e para cá, que não para. Você vê que a pessoa tem problema de... Não tem problema de cabeça, ela tem demônio. Eu estou falando a verdade, irmão. Agora, se você quer comprovar, se você está bem com Deus, quando você encontrar essa pessoa, fala, está repreendido em nome de Jesus, cai por terra. Eu duvido se o demônio não cai. É fato, isso é palavra de Deus. Ele andava sempre de dia e de noite, ou seja, sempre, ele era constante naquilo que ele fazia, ou seja, ele não parava. E o que ele andava fazendo? Clamando pelos montes e pelos sepulcros, gritando, irmãos. É normal a pessoa andar gritando? Não. O Espírito que fazia isso com ele. Ele andava pelos montes e pelos sepulcros, né, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com... É normal alguém pegar uma pedra e se autoferir? Vamos tirar a pedra, porque naquela época não existia faca. A faca era feita de pedra. Mas nos nossos dias existem a faca. Existem as lâminas, existem a gilete e várias coisas de ponta e que cortam. Agora deixa eu te falar um negócio aqui. Cadê o jovem? Já estou vendo um aqui na minha frente. E amiguinho? Fechou? Tem um monte aqui hoje. Vocês vieram no dia 7, que o pastor está inspirado. Trazendo para os dias de hoje. O jovem que pega um estilete, uma faca e começa a cortar o próprio pulso para chamar a atenção do pai, é o que, igreja? De jeito eu não vou. Eu vou perguntar para o Alex. O Alex é dos meus. O jovem que pega a faca, o estilete, começa a cortar o pulso, é o que? Demônio. Demônio. Por quê? Porque isso não é normal. E às vezes os pais se deparam com a situação e começam a passar a mãozinha. Isso hoje é moda. Tem outra coisa também que é moda. Sabe o quê? Um cinto de couro ou uma vara de goiaba. Aquilo também virou moda. Rapaz, que ele resolve, hein? Amém, Jesus? Nós precisamos entender isso. Eles se feriam com pedras, passa. E quando viu Jesus ao longe, o demônio viu Jesus de longe. A Bíblia diz que ele correu e fez o quê? Esse adorar, se você ler na linguagem de hoje, que é a NTLH, significa ele se ajoelhou. O demônio, quando viu Jesus, ele adorou, ele prostrou, ele se ajoelhou para cumprimento da palavra que nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobrará perante do nosso Deus. E, irmãos, olha só, aquele que andava gritando, aquele que andava quebrando as algemas, aquele que andava quebrando as prisões, aquele que andava se cortando, quando vê Jesus, Jesus não impôs as mãos sobre ele, Jesus não orou por ele, Jesus não falou nada, aquele que se achava forte, cai, diga graças a Deus. Irmãos, quando Jesus entra, o demônio que estava lá, sai. Quando Jesus entra, o demônio que estava sai. Em qualquer lugar, na sua vida sentimental, na área, na vida financeira, no relacionamento, na saúde, onde existe demônio, quando Jesus entra, ele sai. E quando é que Jesus entra? Apocalipse 3:20, não precisa abrir nem colocar na tela, anote e lê na tua casa. Jesus está à porta e bate. Se você ouvir e abrir a porta, ele entra. Sabe por que Jesus não entra? Porque você não dá ouvido para a palavra e você não abre a porta do seu coração. Simples assim. Jesus ainda não entrou para curar, Jesus ainda não entrou para libertar, Jesus ainda não entrou para salvar, Jesus ainda não entrou para fazer prosperar. Sabe por quê? Porque você não ouve a palavra e porque você não abre a porta. Simples, porque quando este homem viu, quando o Espírito viu Jesus, ele já se coloca prostrado, tipo assim, chegou alguém que é maior do que eu, e a este devemos, ou a ele é dado todo o poder. A Jesus foi dado todo o poder, irmãos. Diga graças a Deus.
é palavra para mudar a sua história, palavra para colocar você de pé. E aí ele continua dizendo, passa por favor. E clamando com grande voz, diz, que tenho contigo, Jesus, filho do Deus? Irmãos, para. Até o demônio sabia que Jesus era filho de Deus, e sabia que o Deus a quem Jesus era filho, era Altíssimo, ou seja, está sobre todas e sobre tudo. Diga graças a Deus. Às vezes nós não reconhecemos. Nós que somos filhos, não reconhecemos que Jesus é filho de Deus, que Ele é Altíssimo e que Deus é Altíssimo. Sabe por quê? Porque estamos aceitando, irmãos, e conformando muito fácil com a miséria que estamos vivendo, com a situação deplorável que estamos enfrentando. Estamos muito fácil aceitando a doença, aceitando o demônio conduzir a nossa vida. Deus é Altíssimo e Jesus é filho dele. Não aceite não, irmão. Hoje você pode sair daqui liberto, hoje você pode sair daqui curado, hoje você pode sair daqui com a sua vida transformada, é só você entender. Ele é filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, agora até o Satanás fala no nome de Deus, conjuro-te por Deus, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem muitas pessoas enganadas que pensam assim, aonde fala de Deus, eu vou. Pois é, o demônio também estava falando de Deus, tá? Lá no centro espírita fala de Deus, no terreiro de Macumba fala de Deus, nas muitas igrejas falam de Deus, mas não tem nada de Deus. O demônio fala de Deus. Ele tinha algo de Deus? Não tinha. Mas ele falava. E o que ele está falando? Conjuro-te por Deus que não... Sabe o que significa isso aqui? Sabe o que Satanás está dizendo para Jesus? Ô Jesus, não me atormente não, ou seja, não me encha as paciências. Engraçado que o demônio atormenta você dia e noite com maus pensamentos, atormenta você com as suas palavras porque você xinga, atormenta você com as suas atitudes porque você peca. E quando Jesus chega, sem falar nada, ele já fala, não me atormenta não. Ele pode atormentar você, mas Jesus não pode fazer nada com ele. Agora, irmãos, entenda, a você também foi dado virtude, virtude é poder, poder para pisar em serpentes e escorpiões, diga graças a Deus, foi dado a você, a cada um de vocês. Para quê? Para você virar para esse demônio que está tirando o seu sono, não deixa você dormir à noite, para virar para esse demônio que está fazendo a sua pressão subir e não consegue baixar, para a pressão que está baixa demais e não consegue subir, para virar para esse demônio que tem colocado a enfermidade, a dor, que tem aprisionado você na miséria, você tem poder para virar para ele e falar assim, agora quem vai te atormentar sou eu, excomungado. Vira para ele e fala, quem vai te atormentar agora sou eu, porque a Bíblia diz que quando o valente toma aquilo que nos pertence, se a gente não for mais valente do que o valente, a gente não consegue tomar de volta. Fala para ele, Satanás, hoje eu ponho um ponto final nessa história ruim, hoje eu que vou passar a incomodar o inferno, não é o inferno que vai me incomodar não, porque a Bíblia diz que Jesus declarou lá em Apocalipse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Se você é a igreja, você tem autoridade para mandar esse demônio embora. Se você é a igreja, você tem autoridade para mandar ele sair e parar de atormentar você. Sai, leva o seu caroço, sai, leva a pressão alta, sai, leva a pressão baixa, sai, leva o nódulo, sai, leva o quisto, sai, leva o câncer, sai, leva o diabetes, sai, leva tudo que você trouxe, Satanás, porque agora eu me levantei. Sabe qual é o nosso problema? A gente prostra e aceita a situação. Esse é o problema do ser humano. Satanás está falando, não me atormente não, passa. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Ou seja, a ordem é de Deus, o demônio não vai te obedecer, o demônio vai obedecer quem está com você. E se você tem Deus, ele não pode ficar mais agindo. Ele tem que sair, passa. E perguntou-lhe, qual o teu nome? Jesus pergunta para o demônio, qual o teu nome? E ele fala, Legião é o meu nome, porque somos o quê? Segundo a lei romana, uma força para ser muito poderosa,
E um exército, para ser muito poderoso, teria que ter pelo menos 6.000 homens. Quando ele fala em legião, é porque eram muitos, uma legião no mínimo. Eles eram 6.000 demônios em um mesmo corpo. Se um já faz um estrago terrível, imagina 6.000. Ele fala para Jesus, pois é, eu sou legião porque nós somos muitos. Tipo assim, eu quero ver o que o senhor vai fazer agora. Nós somos muitos. O senhor só é um. Passa. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela. Irmãos, olha que algo fantástico. Quando esse demônio fala assim, Deus, Jesus, não me tire daqui não, sabe por quê? Porque naquela província, naquele local, ele tinha o controle, tanto é que aquele homem estava possesso por um espírito imundo, e não era só aquele homem não, a Bíblia não relata, mas se ele não queria ser lançado fora da província, é porque ele dominava todo lugar. Irmãos, tem cidade que é pesada, você chega assim, meu Deus, tem empresa, não sei se você tem discernimento, você vai saber do que eu estou falando. Tem lugar que você entra e você fala, meu Deus, mas que clima pesado é isso? Já sentiu isso, Alex? Você chega e fala, meu Deus, que clima pesado é esse? Tem lugar que você entra e você até se arrepia. Por quê? Porque ali há uma ação de demônio que domina aquele lugar. Pasme você, tem igreja que é assim. Tem igreja que é assim. E rogava-lhe muito que não enviasse. Irmão, e eu vou falar um negócio para você. No mundo espiritual, já vou te dar logo uma deixa aqui. No mundo espiritual, Satanás está furioso com uma mensagem como essa que eu estou pregando e que os seus olhos estão sendo abertos. Tem igreja que não prega cura. Tem igreja que não prega libertação. É por isso que o demônio está agindo. As pessoas estão enfermas. E se você quiser, eu dou até nome para você. Pelo menos de 3 instituições que se denomina igreja, não prega cura, não prega libertação. Você olha para a vida do povo, o povo depressivo, o povo tudo enfermo, e o povo miserável, avarento. Por quê? Porque o demônio está dominando, está agindo. Agora, o pastor fala, eu falo por quê, irmão? Posso falar? Você não vai ficar escandalizado, não? Posso falar, minha irmã? Estou feliz que a senhora está aqui hoje, seja bem-vinda, viu? Amém. Não escandalize comigo não, tá, irmã? Tampa os ouvidos aí. É porque eu não tenho rabo preso com ninguém, por isso que eu falo. Simples assim. Por que o senhor prega desse jeito? Porque eu não tenho nada preso com ninguém. E eu estou falando para você daquilo que eu sei. Não estou jogando conversa fora. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Por quê? Porque ele tinha um domínio. Ele tinha o controle da situação. Passa, por favor. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Havia muitos porcos ali, se alimentando, né, no pasto. Passa. E todos aqueles demônios lhe rogaram. Rogaram o quê? Pedindo para Jesus, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos. Sabe por quê? Por 2 motivos. Primeiro, Satanás e os seus demônios temiam que Jesus enviasse-os antes da hora para o inferno, porque ainda não era a hora deles irem. Isso, com estudo, você vai ver. E Jesus também não era bobo, Jesus sabia que não poderia mandar eles para o inferno, porque ainda não era o tempo, eles ainda não haviam sido condenados e julgados. Isso está lá em Mateus, outro dia eu prego isso para vocês. Mas por isso que Jesus não falou assim, sai e vai para o inferno. Não, porque Jesus também não podia, não havia o tempo ainda não era chegado. Então Jesus permite eles saírem, não da província apenas ali do local, mas o que eu estou querendo que você entenda é que Jesus liberta aquele homem, tira os espíritos imundos daquele homem e permite os demônios entrar no porco. Por isso que algumas denominações não comem carne de porco, porque acham que todo porco é endemoniado, por causa dessa passagem. Lógico que isso é uma versão antibíblica, tem nada a ver com Bíblia isso. Mas eles aderem a isso e não comem carne de porco. Tá, tudo bem, não quer comer, enfim. Agora, entenda, eu preciso pregar para você a verdade. Outra coisa, quando Jesus fala com eles, que não iriam mandar eles para onde eles queriam, mas mandariam para os porcos, sabe por quê? Não porque Jesus estava sendo contra o porco. E até falo para você, irmão, se você não gosta de carne de porco, traz para mim.
Para você também, né? Então estamos juntos. Se não gosta de carne de porco, traz para nós dois aqui, meu amiguinho, nós vamos comer tudo. Não é que Jesus está pregando contra a carne de porco. Pastor, então o que é? Simples, vou te explicar. O demônio é um espírito, e todo espírito precisa de um corpo para ele agir. Jesus não ia tirar de um homem e mandar para outro homem, então por isso Jesus permitiu entrar no animal. Quem está entendendo, diga amém. É isto que Jesus está mostrando para nós. Passa. E Jesus logo lhe permitiu, então vai para os porcos? Então pode ir, sai do homem, porque o homem é mais valioso do que o animal. É isso que Jesus está mostrando, irmão. O homem é mais valioso do que o animal. Eu não vou comer carne de porco. Você não come. Vai eu com a minha boca grande, olha. O que adianta você não comer carne de porco, abençoado, se com as suas palavras você fere mais o ser humano do que se você não comesse carne de porco? O que adianta? Que incoerência é essa? Que hipocrisia é essa? Simples, é só a gente olhar para a palavra. Não comemos carne de porco, mas xingamos, maltratamos, somos mal educados, somos ignorantes. Jesus falou, não é o que entra que contamina, é o que sai. Quem entendeu, diga amém. É isso que Jesus está mostrando. E Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Quase 2.000 o quê? Quase 2.000 porcos, que quando o demônio entrou, eles se lançaram no mar, e todos morreram. Irmãos, a única coisa que Satanás quer fazer, é tirar a sua vida, querido. Uma doença, uma enfermidade, para ele tanto fez, ele quer levar a sua alma para o inferno. É isso que ele quer fazer. O que ele fez com os porcos, ele quer fazer comigo, ele quer fazer com você, e se a gente não se atentar, ele vai fazer. Se a gente não abrir os olhos, ele vai fazer. Vamos entrar em outro ponto? Vamos ver quem está ligado, quem tem frequência no culto, sabe que eu falo isso de vez em quando, ou quase que sempre. Quando Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito das mãos de Faraó, Moisés libertou. Quando ele sai das mãos de Faraó, deixam de ser escravos para serem livres, Deus deu uma ordem para eles. E Deus pediu algo depois que Deus deu a ordem. Qual? O que Deus pediu? Alguém lembra? Deus pediu, traz ouro, traz prata, traz linho fino, traz púrpura. Para quê? Para construir uma igreja. Para construir um tabernáculo. Eu vou habitar no meio deles e eles serão o meu povo. Irmãos, o habitar é de Deus, o visitar é de demônio. Aí você entenda como você quiser. Por isso que Salmos 91 declara, aquele que habita, não é o que visita, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Só encontra descanso quem habita, quem visita não tem nada. A gente precisa entender, é ordem de Deus, mas Satanás está fazendo o quê? Está minando as pessoas da igreja, tirando a constância, tirando a firmeza, tirando a vontade de servir, tirando a vontade de estar na igreja. Satanás tem feito isso constantemente. Irmãos, eu posso falar algo sério para você? Posso ou não posso? Dos 3 anos que eu estou aqui, Alex, e 3 meses, com a misericórdia de Deus, eu nunca vi Satanás investir tanto contra as pessoas dessa igreja, como tem investido nesse mês de agosto. Só vocês que não estão vendo. Eu nunca vi, mais de 3 anos eu estou aqui, eu nunca vi uma investida dessa. Eu nunca vi. Esse mês de agosto bateu o recorde. Pessoas saindo, pessoas chateadas, pessoas magoadas, pessoas cheias de mimimi, demônio. Mas a gente está achando normal. Se você é espiritual, ora a Deus, que Deus vai te mostrar também. Os demônios mataram quase 2.000 porcos, todos eles se afogaram no mar, passa. E os que apacentavam os porcos, vamos chamar de porqueiros,
os que estavam cuidando daquela manada de porcos, fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Anunciaram o quê? O que Jesus fez. Diga graças a Deus. Até aqueles que eram contra, quando se depararem com um milagre grandioso que Jesus fez na sua vida, vão começar a falar do seu Deus. Eles não vão aguentar, eles vão ter que falar, porque Deus é isso. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha o quê? O que tinha acontecido. Irmãos, pare para pensar. Um homem que vivia no cemitério, um homem que se cortava com pedras, um homem que ninguém conseguia prender e amansar, agora foi liberto e curado, e todo mundo começa a sair, anunciar o que é que Jesus havia feito. A cidade de Arenápolis começou a vir na Igreja da Graça para saber porque tantas pessoas lá estão sendo curadas. Não tem onde colocar mais gente na igreja, porque o povo viu que aquele que era cego, aqui começou a enxergar, que o não ouvia, aquele que era surdo começou a ouvir, o que não falava, o que era mudo, começou a falar, o paralítico começou a andar, o que tinha as mãos atrofiadas, agora ficaram perfeitas. Onde? Eu vou lá, porque Deus está lá. As pessoas foram todas para ver o que é que tinha acontecido, e aqui chega num ponto fantástico, irmãos, passa, e foram ter com quem? Irmãos, sabe o que isso significa? Eles entenderam e compreenderam que Jesus é quem faz milagres, e não tem como procurar em outra parte, porque nós não acharemos. O milagre só está em Jesus. O caminho para a cura é Jesus. O caminho para a prosperidade é Jesus. O caminho para a salvação é Jesus. O caminho para a libertação é Jesus. Jesus é o artigo definido. Não tem outro caminho. Diga graças a Deus. Você quer ser curado? O caminho é Jesus. Você quer ser próspero? O caminho é Jesus. Você quer ter a sua vida abençoada? O caminho é? E para tudo que você quiser ser bem sucedido, Jesus é o caminho. É Jesus poderoso. Jesus é o caminho. Por isso que eles foram ter com Jesus, porque eles reconheceram que Jesus era o caminho, e viram quem, pessoal? O endemoniado, ou seja, o que outrora era endemoniado, mas agora estava liberto. Então viram o endemoniado, o que tivera a legião de demônio, porque agora não tem mais, diga graças a Deus. E como é que ele estava? Como é que ele estava, igreja? Assentado. Presta atenção. Nós lemos no início que antes de se deparar com Jesus, antes de ter um encontro com Jesus e de ter a sua vida mudada por Jesus, a Bíblia diz que ele não parava, mas agora encontrou Jesus, Jesus libertou, irmã, hein, dona Mônica? Jesus libertou e agora ele para, agora ele assenta. Então segura a lapadinha aí, segura a lapadinha aí, vai. Pode falar, Rosa? Pode bater ou não? Ó, gente, depois vocês pegam a Rosa, ela que falou, presta atenção. E, ó, o homem cheio de demônio, o homem estava cheio do quê? Cheio do quê? O homem estava cheio de demônio. De manhã, Igreja da Graça. À tarde, Adventista. À noite, Assembleia. De manhã, Metodista. À tarde, Mundial. À noite, Batista. No outro dia de manhã, fala aí, irmão, Católica. Outro dia, à tarde, o que mais? Isso é atitudes de pessoas que têm o quê? Vai lá, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, vai lá, Alain. Isso é atitude de pessoas que têm o quê? Demônio. Isso é atitude de pessoas que têm o quê? Demônio. Pronto. Precisa falar mais alguma coisa, gente? Antes de conhecer Jesus, ele não parava. Quando ele conhece, agora ele vai e faz o quê? Senta. Posso falar? Irmão, Jesus está falando com você. Você tem sido abençoado? A palavra tem confrontado? Tem, pastor. Então, quieto o rabo entre meias pernas e fica quieto no lugar onde Deus te chamou.
Você está caçando o que você não perdeu? Está caçando o quê? Isso é atitude de pessoas que têm demônio, mas uma vez libertas, elas param, elas sentam. Para quê? Para ouvir o que Deus tem para falar. É por isso que as pessoas não gostam de mim. Está entendendo, meu amigo? Porque as pessoas não gostam do jeito que eu prego? Porque eu falar, verdade, eu falo rasgado. Está vendo antes porque as pessoas não gostam de mim? Porque eu falo assim, rasgado. Ele estava sentado, e o que é que ele estava? A Bíblia diz que ele andava rasgando as suas vestes, cortando todo o seu corpo. Esse vestido tem dois significados. Primeiro, vestido aqui significa que ele não estava nu. Nu significa vergonha. Então, quando o demônio sai de alguém, a vergonha também sai. Você está cansado de ser envergonhado? Levanta-se contra esse espírito e manda ele embora. Está cansado de pedir migalha para os outros, depender de favor dos outros? Levanta contra esse demônio e manda ele embora. Pronto. A vergonha vai sair, e a roupa é aquela que Deus tem, alvo mais que a neve, Ele vai colocar em você. Diga graças a Deus. Agora o outro sentido, Alex, quando o demônio está na pessoa, ela não anda vestida, ela anda mostrando o colo do seio, outras já mostram o seio por completo, outras mostram já o traseiro, outras mostram, não vou parar. Por quê? Porque tem demônio. Uma mulher de Deus, ela sabe se comportar, ela sabe se vestir, ela sabe sentar, ela sabe falar, ela não é vulgar, porque vulgar são as mulheres da vida. Quem está entendendo, diga graças a Deus. O demônio saiu, ele parou. O demônio saiu, ele ficou vestido. E o demônio saiu, agora ele está em perfeito juízo. E todos, quando viram aquele que outrora era endemoniado, viram e temeram. Diga louvado seja Deus. Irmãos, eu creio que eu nem precisava falar mais. De tanta informação que você aqui recebeu do Espírito Santo de Deus. E por que eu falo isso para você? Porque em Gálatas 4, coloca no versículo 1. Vamos ler do 1 ao 9, não tem problema, do 1 ao 11, não tem problema não. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Kevin, pega o seu carro e fala, Daniel, é herança, mas eu já vou te dar antes da hora, dá a chave e manda ele dirigir para ver o que ele vai fazer. Ele vai bater, vai acabar, vai até se matar. Por quê? Porque ele é menino. Ele tem a herança que pertence a você, que pertence a sua esposa, mas ainda quando menino, ele não se difere do escravo. Porque o escravo nada tem, ele tem que crescer, ele tem que amadurecer para receber então a herança. Digam graças a Deus. Passa, por favor. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Enquanto o pai não fala assim, agora você já pode, inclusive, pai, deixa eu dar uma orientação para você. Você que tem automóvel, não dê para o seu filho se ele ainda não tirou a habilitação. Você está transgredindo a lei dos homens e depois você pode pagar a vida toda por um remorso se acaso ele chegar a se envolver com um acidente, matar alguém ou tirar a própria vida. Se você estiver fora da lei, Deus não vai poder te guardar. Quem entendeu, diga graças a Deus. É o pai que determina, é lógico que aqui nós estamos falando de Deus, passa. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. Servidão aqui é o mesmo que escravidão. E na escravidão estávamos debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Irmãos, que rudimentos? Qual que eram os rudimentos do mundo? Aquilo que na nossa ignorância nós acatávamos e submetíamos. Por quê? Porque nós não tínhamos o conhecimento da palavra. Então, o que era falado a nós então fazíamos, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Deus enviou Jesus. Diga graças a Deus. Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Irmãos, isso é fantástico, sabe por quê? Há uma diferença entre sob e sobre. Sob é embaixo, sobre
por cima. Diga graças a Deus. Então Jesus nasceu de uma mulher como eu e você nascemos também, sob, debaixo da lei. Para quê? Para cumprir a lei. Amém, Jesus? Para cumprir a lei. Passa, você já vai entender melhor. Para remir os que estavam debaixo da... O que é remir? Remir é resgatar. Jesus nasce de uma mulher, sob a lei, debaixo da lei, para cumprir a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, ou seja, todos nós. O que a lei determinava? A lei escravizava e a lei condenava. Qual lei, pastor? A lei mosaica, a lei de Moisés, os Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que muitas pessoas tinham que viver, exercer e praticar. A lei, o que os fariseus viviam, o que os hipócritas pregavam, isso é o quê? Isso é lei. Mas Jesus veio para remir, para resgatar-nos da lei, a fim de recebermos a adoção de filho, ou seja, não somos mais escravos, agora somos o quê? Escravo tem herança e filho? Filho tem. Você é filho de Deus, você não é mais escravo. Diga graças a Deus. Ou seja, você tem a herança do pai, do seu pai biológico também, mas eu estou falando da herança do Pai eterno, de Deus. Deus tem uma herança para derramar sobre você. Passa, por favor. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Diga graças a Deus. Passa. Assim que já não é mais servo, servo é escravo, mas agora eu não sou mais escravo, agora eu sou filho. Diga amém. Só quem é filho, diga graças a Deus. E se és filho, és também herdeiro de Deus por quem? Através de Cristo, não da lei, mas da graça, porque Cristo é a graça. Nós não somos mais escravos, nós não somos mais um Zé Ninguém, porque através de Cristo, através da graça, agora somos filhos de Deus e temos a herança de Deus. Tudo que Deus tem, pertence a mim, pertence a cada um de vocês. Diga louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, por através de Cristo, o que Ele fez na cruz, a crucificação de Jesus. Passa para mim, por favor. Mas quando não conhecieis a Deus, quando éramos ignorantes acerca do cristianismo, servieis aos que por natureza não são o quê? Quantas vezes na minha ignorância, eu não sei você, mas na minha, eu servia entre aspas, Deus de pau, Deus de pedra, aqueles que diziam ser deuses, mas de fato nunca foi. Eu creio que muitos de vocês também serviam a esses deuses, mas a Bíblia está dizendo que eles nunca foram, até porque está com D minúsculo. Passa, por favor. Mas agora conhecendo a Deus, ou seja, irmão, que agora que você conhece, você só continua escravo se você quiser. Quem está entendendo, diga amém. Eu só continuo enganado se eu quiser. Eu só continuo na miséria se eu quiser. Eu só continuo na pobreza se eu quiser, porque agora eu conheço, porque agora foi pregado a você o evangelho, a esta palavra. Eu ouso a dizer que você, há muito tempo de igreja, você nunca ouviu essa palavra que eu tenho pregado para você há 3 cultos consecutivos. Você nunca ouviu. Você nunca ouviu isso aqui. Mas agora, conhecendo a Deus, antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis o quê? Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando assim: vocês um dia foram escravos, vocês um dia não podiam nem falar, vocês um dia nunca tiveram nada, vocês viviam debaixo do chicote de Faraó, debaixo do chicote da lei. Jesus veio, foi crucificado, sobre a lei ele nasceu de uma mulher, Jesus cumpriu a lei, resgatou vocês da lei, e agora por causa de Cristo Jesus, vocês são justificados pela graça, agora vocês são filhos, vocês são herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou, através da crucificação, herdeiro das heranças de Deus. Agora, irmãos, vocês estão querendo voltar a ser escravo de novo? Vou usar um termo nojento, posso? Mas é bíblico. O cachorro, quando vomita, ele volta e come o vômito. A porca, o porco, você dá banho nele, ele volta para onde? Lá para a lama, para o chiqueiro.
Às vezes parece que somos animais. Ou porco, ou cachorro. Porque Jesus já nos libertou, já nos resgatou, e a gente está querendo voltar lá atrás de novo. Jesus tirou você da cachaça, está querendo voltar a beber? Jesus tirou você da prostituição. Jesus me livrou das drogas. 4 anos dominado por um espírito de demônio, uma legião. Drogava-se dia e noite, cheirando cocaína. Eu estou querendo voltar para lá, só se eu for louco. Jesus me resgatou da lei, eu estou na graça agora. E aí Paulo vem através do Espírito Santo e fala: olha, vocês estão querendo voltar para esses rudimentos fracos e pobres? Em dezembro vocês vão se oficializar. Vocês se oficializando, nunca passe pela cabeça de vocês se divorciar, porque senão vocês estão voltando para os rudimentos fracos e pobres. É dali para frente. Quem está entendendo, diga amém. Agora, vocês sabem o que é esses rudimentos fracos e pobres que Paulo está se referindo? Paulo está falando para o povo da igreja da Galácia, que eles já tiveram o conhecimento de Deus, do Evangelho, o Evangelho perfeito, na sua plenitude, e estão voltando novamente a querer servir a lei, abandonando a graça, por causa de falsos pastores. Eu vou falar assim para você entender melhor: falsos mestres, falsos pastores, que ao invés de pregar a graça, a vinda de Cristo, pregava a lei. Sabe por quê? Porque eles não acreditavam que Jesus já houvera ressuscitado, e até hoje eles esperam a volta de Jesus. Uma parte dos judeus lá espera Jesus voltar, e Jesus já voltou. E o que é que eles estão fazendo? Eles estão ainda vivendo na lei porque eles não acreditam na graça, eles acreditam que Jesus ainda vai ressuscitar. Tanto é que tem a história da Bíblia, que eles guardaram o corpo de Jesus, depois os soldados dormiram, eles falaram que dormiram, porque o corpo sumiu, mas não é que o corpo sumiu, Jesus ressuscitou, e eles inventaram que eles tinham dormido, e que os discípulos de Jesus foram lá e pegou o próprio corpo e escondeu. Até essa mentira contaram, e isso está na sua Bíblia, está escrito. Esses falsos rudimentos, pobres e fracos, eram as doutrinas de demônios que eram pregadas dentro da onde? Da igreja. Agora, o que é que eles pregavam? 10. Olha para você ver do que ele está falando. O que esses falsos mestres pregavam, irmãos? Guardais o quê? Fala mais alto aí, por favor. O que esses falsos mestres pregavam? Para. Guardai o quê? Eles diziam que só o sábado é santo. A segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta e o domingo, não era. Não, nós temos que guardar só o sábado, porque o sábado é do Senhor. Eles pregavam isso. Engraçado que Jesus curou no sábado. Inclusive em Lucas 13, Jesus curou uma mulher que há 18 anos estava aprisionada por um espírito de demônio, num sábado. Jesus vem e fala: eu sou o Senhor do sábado, não o sábado é o meu Senhor. Está escrito isso na Bíblia. Por que agora eu tenho que guardar o sábado? Porque eles viviam a lei. Por que algumas igrejas, vamos esquecer agora o dia, por que algumas igrejas pregam acerca do véu? Muitos pegam textos isolados e, sem procurar estudar, começa a falar um monte de asneira, e tem um monte de gente entrando por esse caminho. Você sabe quem é que usava véu? Sabe quem é que usava véu? Vocês conhecem a história de Tamar? A Bíblia diz que Tamar era uma prostituta. Tanto é que ela engana o seu próprio sogro. E a Bíblia diz que ela coloca um véu, porque as prostitutas usavam isso, vai para a esquina, e quando o sogro passa, ela se faz de prostituta, deita com o próprio sogro e engravida do próprio sogro. Engana, prostituta. Sabe por que se usava véu? Porque as prostitutas tinham o cabelo cortado,
E quando elas começavam a se converter, elas iam para a igreja, e para não serem reconhecidas como prostituta, elas colocavam o véu. Só por isso. Mas existem denominações que guardam dias, propriamente o sábado, que guarda e que usa o véu. Existem denominações que vivem a lei. Qual lei? A lei imposta por homens. Mulher não pode usar calça, mulher tem que usar saia. Onde está escrito isso na Bíblia? Agora, irmãos, o que esses falsos mestres pregavam eram a lei, e a lei não salva ninguém. Sabe por quê? Romanos 3:20, eu acho que é isso. Não estava para mim falar não, mas o Espírito Santo vai falando. Olha lá, ó. Por isso nenhuma carne, nenhuma pessoa, nenhum ser humano será justificado diante dele, diante de Deus. Por quê? Pelas obras da lei. Na lei ninguém vai ser justificado. Foi por isso que Paulo apareceu, foi por isso que Deus apareceu para Paulo, quando Paulo reclamava do espinho na carne, era uma aflição. Alguns estudiosos chegam a dizer, a arriscar que era doença. A Bíblia não fala o que é que ele tinha, mas a Bíblia diz que quando Paulo reclama, Deus vem e fala para ele: a minha graça te basta. Não é a minha lei, é a minha graça. Nós estamos na graça, irmão. Literalmente na Igreja Internacional da Graça de Deus. Melhor do que estar entre quatro paredes é estar na graça do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Volta lá para mim, por favor, para a gente aqui encaminhar para finalizar. Gálatas 4:10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Aqui fala sobre, esses meses aqui, era sobre as estações, né, que eles viviam. Os anos, era o ano jubileu, o ano sabático, que eles tinham como festa judaica, que eles tinham que cumprir rigorosamente. Sobre isso aqui, que não convém para nós no dia de hoje. Mas olha o que diz o versículo 11, passa. Receio de vós, que haja eu trabalhado em vão para com quem? Espera aí, Paulo está falando assim, fecha a tua Bíblia, por favor, fecha a tua Bíblia, pode fechar, fecha a tua Bíblia, olhe para mim, por favor, e preste atenção. Paulo chegou na igreja dos Gálatas e falou assim: eu tenho medo, receio é medo. Eu tenho medo que tudo que eu fiz por vocês, o evangelho que eu preguei, sacrifícios que eu fiz por estar aqui, por ensinar, por ter prazer de ensinar, eu receio que todo o meu trabalho foi vão, porque vocês estão voltando a fazer tudo que outrora vocês faziam quando eu conheci vocês. Irmãos, eu vou ser muito sincero com você. Eu quero mostrar para vocês o caminho por onde Deus me mostrou e me fez estar nele até hoje. Só que para isso eu preciso pregar para você de uma forma muito transparente, sem querer enganar você, sem querer negociar, negligenciar a palavra, sem querer mercadejar a palavra de Deus. Eu não negocio princípios. Quantas visitas eu saí, fui de casa em casa, chamando as pessoas para voltarem a congregar. Nossa igreja tinha 7 pessoas, vocês lembram muito bem disso. Quantas pessoas eu sentei, conversei e falei: irmão, não é por aí, irmã, é por aqui. E as pessoas que me ouviram, hoje estão na igreja firme e prosperando. Mas para alguns parece que foi vão o meu trabalho. Eu estou sendo sincero com vocês. Para alguns parece que é vão, porque não querem ouvir, não querem obedecer, não querem praticar. E isso dá uma sensação, irmãos, eu não sei se tem coisa pior do que sofrer com ingratidão. O que Paulo está falando é o que também eu estou sentindo. Parece que o que eu ensinei foi vão. Parece que o tempo que eu perdi, que eu investi melhor com vocês, foi vão, não valeu de nada. É lógico que não é de uma forma generalizada, mas parece que foi vão.
E eu fiquei pensando, falando com Deus, eu falei, Jesus. E eu falei, Senhor, me dê ânimo, renova as minhas forças, porque eu sei que o meu tempo na cidade de Anenápolis ainda não chegou no fim. E eu sei que existe uma grande caminhada para mim ainda. Eu sei que existe muitas almas para ganhar, muitas coisas para fazer. Mas Deus, dá um pouquinho de força aí, porque parece que está acabando. Você já sofreu de ingratidão? Dói? Dói? Sim ou não? Guarde essa palavra no seu coração, pelo amor de Deus. Olhe para a sua vida antes de Jesus me enviar para cá e me usar para fazer o que Jesus fez, não foi eu, porque eu não faço milagre. E como ela mudou? Eu tenho muitas coisas para falar com vocês, irmãos, que Deus tem colocado no meu coração. No decorrer dos cultos, na quarta eu quero falar mais um pouco. No domingo a gente vai dar continuidade. Porque ou nós firmamos essa igreja em Jesus, ou o diabo vai nos enganar e vai enganar todo mundo. Porque para chegar até aqui não foi difícil, não. Não estou desmerecendo o que foi feito. Mas o que havia sido feito era muito pouco, em vista do que hoje está a igreja. E você é prova disso. Então, para você fazer alguma coisa quando ninguém não faz nada, é muito fácil, você aparece rapidão. Agora o difícil é manter. E para manter, está sendo difícil, se vocês não ajudarem. Eu receio, eu tenho medo que aquilo que vós haja trabalhado, eu trabalhado em vão para convosco, eu tenho receio que isso foi em vão. Eu tenho receio. Aí sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim, fala comigo o que você quer. E eu falei. E Deus me deu hoje o que eu pedi. Sabe por quê, irmãos? Porque vão é o socorro do homem. Mas Deus não falha. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus.